A paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer, uma satisfação estar com todos os senhores e já me apresento pedindo, na verdade, a sua permissão para nestes próximos minutos, nesta próxima hora, nós possamos andar juntos, falando sobre a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque nada melhor do que se ouvir a palavra de Deus. Ela é tão importante que ela é considerada como água, é considerada como alimento, ela tem todas as características de algo imprescindível para as nossas vidas. Jesus até citou uma frase que diz o seguinte: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nosso objetivo, nosso desejo neste momento é que nessa nossa parceria, nós aqui no estúdio, você aí onde você está, com a sua permissão, que essa parceria possa fazer com que a palavra de Deus nos dê o norte necessário, nos dê o alimento necessário, a água necessária, o que há de melhor para as nossas vidas. Gostaria de chamá-lo também agora neste momento para nós orarmos. E nesta hora, nesta primeira oração, eu já quero pedir em favor de uma serva de Deus, que é ali da missionária. Ela nos pediu oração hoje no grupo. Também um parente da irmã Marinalva Coutinho, que está pedindo oração também. É a hora da oração. Temos que orar também pelo Mauro, lá de Mato Grosso, nos pediu oração hoje também, a sua família pedindo oração, e nós estamos orando para que Deus dê a vitória. Nossas lives, a partir de então, serão realizadas às sextas-feiras, a partir das 19 horas, 19h15, nós estaremos entrando no ar para lhe abençoar, para expor a nossa agenda e também trazer a palavra de Deus para o seu coração. As nossas unidades setoriais, elas estarão transmitindo as suas lives a partir da semana que vem, às terças-feiras, a partir das 19 horas. Tá bem? Então são diversas lives a partir das 19 horas. E a nossa, da Igreja Matriz, da DJMBR, será às sextas-feiras. Por favor, nos ajude divulgando para que a palavra de Deus possa ter o seu livre curso, possa crescer a cada dia para a honra do Pai, honra do Filho e honra do Espírito Santo de Deus. Estamos felizes de poder estar aqui trazendo para você. Já tivemos na tarde de ontem algumas palestras interessantes na Rádio ADJMBR e também na nossa plataforma aqui do Facebook. Tivemos hoje à tarde também uma excelente palestra e agora estamos em nossa live. Que Deus possa nos abençoar de tal maneira que tenhamos pessoas capazes de transmitir uma palavra que vá de encontro à sua necessidade. Ok? Maravilhoso Deus, nosso eterno Salvador, no nome de Jesus que vive e reina para sempre, eu quero, Senhor, nesta hora, que os céus recebam as nossas petições a respeito destes irmãos, destas pessoas que hoje nos pediram oração. Visita, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Põe as tuas mãos, ó Deus querido, para que os corações que já pediram, já buscaram a ti, Senhor, possam ser fortalecidos com a tua graça e com a tua misericórdia. Abençoe, Senhor Deus amado, agora o nosso culto online, que muitas vidas sejam alcançadas, que as pessoas sejam abençoadas, que o teu servo que logo mais trará uma palavra, seja uma palavra que vá de encontro aos corações. Estas pessoas, Senhor, que estão a nos ouvir,
desde o primeiro momento, que estarão já no segundo momento também, chegando e entrando para esta grande audiência. Que a tua bênção, que a tua graça encontre todas estas pessoas, que ache recepção em seus corações, Senhor. Eles possam assimilar, possam entender, possam guardar em seus corações e serem agradecidos porque o Senhor tem se lembrado deles. O que eu peço agora, ó Pai, é que o teu nome esteja sobre a minha vida, a vida da minha família, sobre a vida dos meus irmãos aqui da DJMBR, sobre a vida destas pessoas, desses irmãos que estão a nos ouvir e são de outras denominações, de outros ministérios. Dê, Senhor, a sua bênção, dê a sua graça, meu Deus, e que nesta noite tudo concorra para a sua glória e para a sua honra. Meu Deus, nós precisamos que muitas vidas cheguem ao teu conhecimento, cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam, sejam salvas, sejam curadas, tenham seus pecados perdoados, tenham seus nomes inseridos no livro da vida. Senhor da glória, que nós também vejamos as pessoas se reconciliando, Senhor. O nosso alvo é a presença divina, o nosso objetivo é a presença do Senhor sobre as vidas. Então agora, Senhor, tanto salva quanto reconcilia, Senhor. Aqueles que estão desgarrados, traz de volta. Aqueles que nunca te conheceram, revela-te, Senhor, a estas vidas. Aqueles irmãos que já são teus, ó Senhor, que já têm provado do pasto verdejante e da água tranquila. Nesta hora, Senhor, vai tocando os seus corações, vai olhando para eles e para as suas necessidades, para que a tua glória se manifeste, para que o teu poder se manifeste e estas vidas sejam agraciadas com a tua presença. Olha para cada um segundo a sua necessidade e nesta hora, Senhor, concede a graça, concede o desejo do coração dos teus servos, Senhor, esses pedidos, estas petições que são de acordo com a tua vontade, porque diz-nos a tua palavra que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Então, ó Deus, que as nossas petições, as nossas orações não sejam apenas verbalizadas por nós mesmos, mas que o Espírito Santo, ele faça esta parceria com a gente e se cumpra a tua palavra que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o Senhor, que conhece os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, está pronto para nos abençoar. Então que as nossas orações, Senhor, sejam uma verdadeira parceria com o Espírito Santo de Deus, para que, Senhor, neste momento, a tua glória se manifeste, os pedidos sejam atendidos e nós possamos glorificar o nome do Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que nestes momentos em que ela é provada, Senhor, possamos achar graça e alcançar misericórdia na tua presença, para sermos atendidos no momento oportuno. Dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua graça, a tua misericórdia e toca, Senhor, os nossos corações no nome santo, poderoso e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. É um privilégio, é uma satisfação, é uma alegria imensa poder me dirigir ao irmão, à irmã que está ouvindo a santa e bendita palavra de Deus. Quero dizer a você que amanhã, às 19 horas, nós estamos retornando nas unidades evangelizadoras aqui da Grande São Paulo, às 19 horas, com um grande culto de adoração a Deus. O horário será reduzido, né?
mas todas as coisas irão ser para a glória de Deus. Nós teremos uma hora de culto, será uma bênção, e eu quero a sua presença, meu irmão. Você que não está trabalhando, você que já chegou do trabalho, amanhã na Igreja Matriz e em todas as nossas unidades setoriais, salvo a de Embu, salvo a de Suzano e possivelmente a de São Bernardo. Elas farão no domingo, talvez São Bernardo faça amanhã também. Estamos definindo isso aí, porque o servo de Deus, o dirigente ali, o irmão Isaac, me consultou no dia de hoje. E eu sei que amanhã ele me dará a resposta que nós estamos aguardando. Mas as demais, já amanhã, às 19 horas, nós teremos um culto maravilhoso. Você leve a sua máscara, leve a sua água, porque nós queremos que você esteja o mais protegido possível. Os nossos bebedouros coletivos estarão isolados, não é? Para que você tenha a máxima segurança. Seja o irmão, seja a irmã, seja moço, seja jovem, seja a idade que for, nós queremos que você esteja bem e lutamos por sua vida para que Deus te dê graça, tá bem? Estamos orando por todos os irmãos, estamos orando pelo irmão William, estamos orando pelo irmão Marcelo, pela irmã Nete, que Deus abençoe vocês, eu quero a vitória de vocês em nome de Jesus, tá bem? Vejam bem, é muito importante que a gente possa continuar nesta jornada maravilhosa. Tem sido uma bênção, temos visto os irmãos animados, felizes, já emitimos o nosso protocolo, todos já estão cientes de suas responsabilidades, porque se nós amamos o que é certo, devemos agir de modo correto. Então amanhã, às 19 horas, todas as nossas unidades daqui, da Grande São Paulo, estarão, em nome de Jesus, celebrando o memorial. Lembrando-se da morte do Senhor até que Ele venha. Mas eu quero pedir a você que está nos ouvindo para que levante um clamor, porque ainda temos uma cidade onde a igreja não está podendo ser aberta ainda, aqui no estado de São Paulo. É na cidade de Águas de Santa Bárbara. Saudações ao pastor João, que Deus te abençoe aí, meu irmão, e Deus te dê vitória. Nós estamos em parceria com oração, juntamente contigo aí, para Deus te dar a vitória, tá bem? Você não está só, a cidade está também sob as nossas orações, sob as nossas intercessões. E eu quero que isso fique registrado, porque Deus é com a gente. Nunca foi tão forte o nosso amor fraternal, nunca foi tão forte a nossa comunhão. E estamos em oração constante para que o Senhor nos dê a vitória. Meu amado irmão, lembre-se, nós orávamos para que o número de pessoas recuperadas fosse aumentando a cada dia. E eu fico feliz, porque quando nós lançamos a proposta, tinha mais ou menos 600 mil pessoas recuperadas. Hoje, nós já estamos na casa de 1.900.000 pessoas recuperadas. E as pessoas que ainda estão sendo observadas, 690 e poucas mil pessoas que estão sendo acompanhadas. E eu creio, Deus dará a vitória. Nós estamos orando, nós estamos clamando, pedindo a Deus pelos nossos governos, pelas nossas instituições governamentais, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Sejam as forças de segurança, as secretarias e os ministérios de saúde. Nós estamos orando para o Senhor abençoar o legislativo, o executivo, o judiciário. É nossa missão.
independentemente de sermos seres políticos, mas como servos de Deus, que é uma posição mais elevada. A posição de servo de Deus é mais elevada. Então você, meu irmão, servo de Deus, da ADJM-BR, você pode ser um ser político e deve ser um ser político, deve exercer a sua cidadania, parabéns por isto. Mas, como servo de Deus, nós temos de orar. Orar pelas autoridades, pelos governos constituídos, que foram eleitos através do voto, para que haja prosperidade sobre a nossa pátria. Outro sim, nós devemos orar para que haja harmonia entre os poderes da República, entre os poderes estaduais, entre os poderes municipais. Nós temos de orar, porque a missão do crente é orar. Você pode ter esta preferência, pode ter esta preferência, mas a preferência, preste bem atenção, preferência e preferência. Esta preferência tem realmente o nome certo, preferência. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor e Deus nos dará resposta de paz. Quando o Egito estava frustrado, para resolver o problema, chamaram um servo de Deus. Ele era primeiro servo de Deus, depois se tornou um governante, um homem da política, e Deus deu vitória. Vamos orar pelos nossos políticos, para Deus os abençoar. Não fique apenas dizendo, não vamos votar em ninguém, vamos anular voto, só existe corrupção. Nada disso, meu amado irmão. A Bíblia diz assim, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós temos homens e mulheres de bem. Homens e mulheres que batalham pela nossa pátria. Você deve orar por estas pessoas, para que eles façam leis justas, para que eles apliquem a lei de maneira justa e que eles persigam o bem da nossa pátria. Porque se assim fizermos, nossa pátria será próspera, nossa pátria crescerá, nossa pátria será bem-sucedida e a nossa pátria é uma pátria de paz. O nosso povo brasileiro é um povo de paz, é um povo ordeiro, então temos de orar, certo? E assim Deus há de nos abençoar. Nada melhor do que orar. Olha, você tem que orar para o Senhor mandar a sua chuva para encher os reservatórios de todas as partes do nosso país. Passei esses dias no Paraná, a represa praticamente seca. Vamos orar, meus irmãos, e o Senhor mandará a chuva. Diz na Bíblia que o profeta orou, não choveu. O profeta orou e choveu. Mas e os que não acreditam, pastor? Eu não estou preocupado com quem não acredita. Eu estou falando para pessoas de fé, pessoas que acreditam, que sabem que existe um Deus verdadeiro acima de tudo e de todos. Então nós temos que fazer isto. Orar para Deus nos dar a vitória. Orem por isto. Nós lançamos uma campanha ainda no ano passado, ou retrasado, se não me foge a memória, e eu quero compartilhar com você que nos ouve. Nós temos de orar para que Deus faça a segurança teocrática de nossas cidades, dos nossos municípios, das nossas estradas.
O que você está vendo hoje é resultado de oração. Nós vamos orando e Deus vai fazendo a segurança teocrática das nossas ruas, das nossas cidades. Alguém quer olhar apenas as dificuldades. Eu vou olhar para o que há de bom. Vou orar para que Deus abençoe, para que Deus salve, para que Ele faça a segurança teocrática nas nossas ruas e Deus há de dar vitória. Chamo você para esta campanha, chamo você para este projeto de vida, chamo você para este objetivo comum, buscar a presença de Deus, pedir a Ele que faça a segurança das nossas cidades. Existe um salmo onde o servo de Deus dizia o seguinte: haja paz dentro de teus muros, ó Jerusalém. É isso. Aplique para a sua cidade, aplique para o seu estado, aplique para a sua nação, que haja paz em nossas fronteiras, que haja paz em nossas cidades, em nossos municípios, que haja paz em nosso estado. Não há coisa melhor do que isto, irmão. É para isso que nós vivemos, para ver o Senhor ser glorificado, para que esta nação seja mudada, transformada, possa crescer, possa ser uma bênção cada vez maior, considerando que nós já somos um número bem expressivo de servos de Deus. Alguém poderá dizer, mas são nominais. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Esta mesma cultura havia no tempo de Elias. Algumas lideranças, o Elias mesmo disse, Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. Os outros que tem aí não são teus servos, são apenas nominais. Ele tinha, na sua época, batalhado com os profetas de Azera, com os profetas de Baal, lutado contra uma série de coisas, mas a resposta de Deus foi esta: eu tenho 7.000 joelhos que não dobraram-se perante Baal. Quando nós pensamos que estamos sós, quando nós ficamos olhando para os nominais, meu irmão, não se preocupe com o nominal, não se preocupe com quem não está bem, se preocupe com quem está bem. Esteja bem você. Seja você o servo de Deus abençoado. Vai orar, porque diz a Bíblia, e olha só, Deus trabalha no individual. Quando Deus chamou Noé. Quando Deus chamou Abraão. Quando Deus chamou Isaac. Quando Deus chamou Jacó, que o fez Israel. Quando Deus chamou Davi. Quando Deus chamou Salomão. E ele diz assim nas palavras dele. Presta bem atenção. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a minha recomendação é que você esteja bem com Deus. A primeira coisa que eu tenho de fazer é pedir para que o Senhor nunca se afaste de mim. Que a sua palavra esteja guardada em meu coração. Porque quando a palavra de Deus está guardada em nosso coração, nós não pecamos contra ele. Tá bem? Isso é que é importante. Mantenha a sua comunhão com Deus. Isso é feito através da oração. Isso é feito através da meditação na palavra de Deus. Isto é feito através do amor e da união entre os irmãos. Assim nós nos fortalecemos. Aí nós oramos, Jesus abençoa. Em nosso ministério, quantos milagres? Você que faz parte, é só olhar nos grupos.
Quantos testemunhos abençoados, quantas vitórias nós vemos ali contada. Mas eu não preciso ficar, divulgando apenas e tão somente isto para que você tenha fé. Porque a fé se vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus agindo em mim, agindo em você. A palavra de Deus fará com que a pessoa creia e ela possa ser bem-sucedida. Então nós não, é claro, nós não podemos parar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Mas nós temos que pregar a palavra a tempo, a fora de tempo. Como disse o Senhor para Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Então estamos falando. Nunca a palavra de Deus foi tão disseminada quanto agora. Você muda os canais, você vê programas evangélicos para todos os gostos, para todas as pessoas, para todas as classes sociais. Então, meu irmão, é hora de você manter a comunhão com Deus e orarmos, porque nós somos daqueles 7.000 que não dobraram o joelho perante Baal. Por favor, não fique olhando para as dificuldades, para as circunstâncias. Às vezes, as pessoas querem nos levar a olhar só as deficiências, as dificuldades. Não, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é isso que diz a palavra? Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque quem tem fé, nada é impossível. Para quem tem fé, nada é impossível. Para quem tem fé, nada é impossível. A fé, ela faz coisas extraordinárias. Então você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E assim nós obteremos a vitória. Assim nós cresceremos na presença de Deus. E quem está ao nosso lado, quem está ao nosso redor, nós levaremos uma boa influência, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Então, o negócio é orar. Nós temos de orar, tá certo? Nós saímos mais fortes. Deste momento de reclusão, nós saímos mais fortes. Eu estou vendo os irmãos animados para voltarem à casa do Senhor. Eu vejo que eles estavam cada vez mais perto de Deus. Hoje eu estava lá na igreja e o pessoal, pastor, que bênção, vai abrir amanhã, que maravilha, conte comigo. E vamos por aí. Não tem coisa melhor do que crer no Senhor Jesus. Está escrito, crendo no Senhor Jesus, somos salvos. Nós somos salvos no presente de coisas do dia a dia. Somos salvos da ira futura. Nossa, a salvação é uma coisa maravilhosa. É uma bênção. Então, irmão, a minha recomendação para você é orar. Não precisa outra coisa. Vai ler a Bíblia e vai orar. Essas duas coisas fará com que você tenha mais proximidade com Deus e na hora que for necessário, o Senhor te mandará jejuar. Pronto, essas três coisas te garantem a vitória. Não olhe para as dificuldades. Já lembra que eu já preguei aqui algumas vezes dizendo isto. O pessoal dizia, está morta, Jesus disse, está dormindo. 5 pães e 2 peixes não dá para ninguém. Jesus falou, dá sim, vamos orar. Manda o povo se assentar. Então, irmão, você tem que acreditar no milagre de Deus. Tem que crer no poder de Deus. Tem que crer que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Então, não estou preocupado com aquele que não crê, o ateu, ou aquele que crê em outra coisa. Não estou preocupado com isto. Você não precisa se preocupar com isto. Porque diz a Bíblia que a fé não é de todos. Então você, creia você. Crê no Senhor e Jesus Cristo será salvo.
Não é só a salvação para inserção do seu nome no livro da vida, mas é também das situações que são causadas por esta ou por aquela situação delicada. O bom é manter a fé. O bom é se fortalecer na palavra do Senhor. Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e pratica é um homem prudente, edifica a sua casa na rocha. E aí as coisas que vêm, ele tira de letra. É isso que eu espero para você, tá bem? Nesta noite temos aqui o pastor Daniel, um servo de Deus abençoado, uma grande liderança, um expoente aí no nosso ministério, um homem humilde e abençoado, e que é o líder do setor 2, é o dirigente da nossa unidade evangelizadora lá de Piraporinha, um amigo pessoal, um homem de Deus, que tem procurado fazer o melhor pela causa do Senhor. É um homem de fé. Dias atrás eu acompanhava com ele algumas situações, e nas horas mais delicadas, ele nunca deixou de acreditar de que Deus daria a vitória. Então eu sei que ele tem hoje uma palavra do céu para a sua vida. Toda vez que você pergunta: irmão Daniel, você tem condições de pregar? Tenho, pastor. Tenho, pastora. Pode contar comigo, pastor. Então, um homem desse está sempre conectado com Deus. E eu sei que ele falará, o Espírito Santo falará pelos seus lábios ao seu coração. Peça para Deus tocar você. Peça para Deus falar com você. E nada melhor do que se ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui, é realmente um momento muito interessante. E nós caminhamos por fé. Tá bem? O que você vê aqui é resultado de fé. Então vamos continuar acreditando, irmão. Creia que Deus pode operar. Tá certo? Creia que Deus pode agir. Creia que Deus pode realizar coisas extraordinárias. Não é só curar desta ou daquela enfermidade. É muito mais do que isso. Lembre-se, Deus trabalha para aquele que nele espera. Entendeu? Repetirei para você. Deus trabalha para aquele que nele espera. Espera, pois, no Senhor. Falávamos na última live o seguinte: quem crê não se apressa. Então o negócio é crer, irmão. Ah, não vai chegar. Vai, eu vou orar. Vai lá, vai olhar. Enquanto um ora, o outro estava olhando e disse: o que é que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E a chuva foi torrencial. Tá certo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tá bem? Pastor Daniel, a palavra é com o Senhor. O senhor tem aí alguns minutos, né, para falar da palavra de Deus. Tá bem? Seus 45, 60 minutos, está com o Senhor a palavra. Que Deus te abençoe e use os seus lábios para a nossa edificação. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Informando aos senhores o seguinte, antes de passar a ele a palavra por completo, as nossas lives daqui acontecerão às sextas-feiras, a partir das 19 horas. E das nossas unidades evangelizadoras setoriais, todas as terças-feiras, tá bem? Deus te abençoe. Pastor Daniel, seja bem-vindo e que Deus te use agora para conforto e edificação e consolação. É com o Senhor. Deus te abençoe. Pai do Senhor a todos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gentil, pela vida do pastor Tiago, pela vida da nossa pastora Janete, enfim, por todos vocês, que Deus possa abençoá-los poderosamente. É um prazer enorme, um prazer grandioso falar do amor de Deus, falar da sua grandeza, falar do seu poder e da sua majestade. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir, que Deus possa vos abençoar de uma forma extraordinária. Eu estou ouvindo o pastor falar a respeito da fé, e eu quero
contar algo aos irmãos. Que quando eu aceitei a Jesus e comecei a trilhar a fé, a seguir a Cristo, eu sempre notei no nosso pastor um homem de fé, né? E se eu aprendi a ter fé, aprendi através do nosso pastor. Já ouvi, já vi o nosso pastor superar muitas dificuldades através da fé, através da confiança, e ele sempre tem uma palavra de fé para os nossos corações, né? Me lembro que ao atravessar algumas dificuldades que todos nós atravessamos, e sempre que eu procuro, ele tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. E isso nos fortalece, isso nos anima, e isso também nos mostra que nós podemos e devemos andar pela fé, né? A palavra de Deus já nos alerta que nós devemos imitar a fé dos nossos líderes, a fé do nosso pastor, né? Então, se eu aprendi com o tempo a praticar a fé, a viver a fé, eu aprendi com o nosso pastor, né? Então, eu quero testemunhar isso, que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido a viver pela fé. E com a vivência com o nosso pastor, eu tenho colocado isso em prática a cada dia, e eu tenho notado o Senhor operar na minha vida, na vida da minha família, de uma forma extraordinária. Uma outra coisa que eu noto na vida do nosso pastor é que ele, quando vem algumas dificuldades, ele não reclama. Ele corre para a oração, corre para buscar a face do Senhor, e Deus sempre tem uma resposta. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como todos nós estamos vivendo, aliás, a humanidade, de uma forma geral, está vivendo um momento de, não de pandemia, eu aprendi com o pastor, não de pandemia, mas um momento de provação da fé. É um momento que Deus está nos permitindo colocar a nossa fé em ação. E com essa fala, eu ouvi o pastor falar um tempo atrás, e o pastor falava, olha, não fale que você está vivendo a pandemia, fale que você está vivendo o tempo da fé, o tempo de você colocar a sua fé em prática. E eu, ouvindo essa palavra, coloquei ela no meu coração, misturei com a fé e falei, não vou ficar falando isso. Eu vou ter uma nova visão, eu vou ter uma nova perspectiva diante da situação. Não é porque a mídia em geral está falando que o país vai enfrentar inúmeras dificuldades, não é porque a mídia em geral está dizendo que a enfermidade vai matar, que a enfermidade vai destruir, que vai acontecer isso ou aquilo, que eu vou depositar todas as fichas nessas informações. Não. Eu tenho que aprender, em meio à dificuldade, a ter uma visão diferenciada. Eu tenho que aprender, em meio à provação, a acreditar que o Deus que eu sirvo, ele tem o poder de mudar toda e qualquer situação. E aí, colocando isso em prática, é claro, através da oração, da consagração, porque, veja bem, você não consegue vencer através de palavras. Você não consegue vencer a sua prova através de palavra persuasiva, através daquilo que você pensa que entende, através daquilo que você pensa que conhece, não. Você consegue vencer através da fé. E a fé, ela se dá quando você tem comunhão com Cristo. Quando você se coloca à disposição de Cristo para invocar o seu nome. Eu tenho aprendido que, no meio da provação, no meio da dificuldade que todos nós enfrentamos, aliás, isso é normal, porque, infelizmente, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, olha,
eu vou deixar de ser crente. Por quê? Porque elas entendem que a aprovação é uma notificação, é uma afirmação que Deus não dá na sua vida. E não é verdade isso daí. Se nós formos ler a palavra de Deus, se nós vamos acompanhar a palavra de Deus, aliás, nós vamos ler aqui, lá em Hebreus, nós iremos notar que na antiguidade, assim no dia de hoje, mas na antiguidade em especial, aqueles que confessavam o Senhor, aqueles que tinham Deus como seu senhorio, como o seu Senhor, aqueles que confessavam a fé de Moisés, a fé de Jacó, de Isaac e outros, eles eram perseguidos, eles eram torturados, eram levados aos coliseus para serem devorados pelos leões, eram açoitados, eram chicoteados, eram humilhados, mas mesmo assim, em todas essas dificuldades, eles não deixavam de proclamar, de anunciar, de acreditar na palavra de Deus. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que dizem assim, não, você só é abençoado se a sua vida estiver bem. Você só é abençoado se você tiver 100% na saúde, 100% na área familiar, 100% na área física, 100% na área acadêmica, na área sentimental, enfim, em todas as áreas. E não é verdade isso daí. Muitas vezes nós estamos enfrentando alguma dificuldade e isso não significa que Deus não é conosco. Não significa que Deus não é nas nossas vidas. Não significa que Deus nos abandonou. Não significa que Deus nos deixou de lado. Ao contrário. Se vejamos, a palavra de Deus fala, e nós temos a demonstração de um homem fiel chamado Jó, que temia o Senhor, que consagrava a sua vida, que oferecia holocausto não só pela sua vida, mas pela vida dos seus familiares, dos seus filhos. E a palavra do Senhor fala que este homem ele foi levado a uma prova de fé terrível, a uma prova de fé impactante, a uma prova de fé marcante. Mas este homem, ele conseguiu vencer através da perseverança, através da confiança e através da comunhão com Deus. Então, o primeiro passo que eu tenho que entender para eu viver a fé é acreditar que Deus, em todos os momentos e em qualquer situação, Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Ele continua no norte, Ele continua no leme da minha vida, Ele continua no leme, Ele continua a guiar a minha vida em toda situação. Então, a primeira coisa que eu tenho que acreditar, que independente de qualquer situação, Deus continua comigo. Então, e por que eu estou falando isso? Porque nesse tempo de fé, nesse tempo não de provação, mas um tempo que Deus permitiu que nós vivêssemos. Aliás, eu quero ressaltar que esse tempo que nós estamos vivendo, ele tem servido para algumas coisas. Ele tem servido para aqueles que estão no Senhor, aqueles que acreditam na palavra, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, terem a sua fé ainda mais balizada, terem a sua fé ainda mais fortalecida, mas também esse tempo tem servido para aqueles que, em algum momento da sua vida com Deus, tiveram ou enfrentaram ou estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Também esse tempo tem servido para que essas pessoas venham tomar uma decisão de fé e tornar para a casa de Deus e viver uma nova expectativa e viver uma nova visão ao lado do Senhor Jesus. Então, veja bem, tem dois tipos de pessoas.
Tem aquela que ela vê a dificuldade, que ela vê a dificuldade como um trampolim para a sua vitória. Já tem aquela pessoa que ele enfrenta a dificuldade como um muro. Comparado ao muro, à muralha da China, ele vê a dificuldade como uma barreira para que ele venha obter a sua vitória. Então, e por que tem essa dificuldade? E por que há dois tipos de pessoas? Aquele que vê a dificuldade como oportunidade para vencer e aquele que vê a dificuldade como uma oportunidade para que ele continue da mesma forma no qual se encontra. Por que há dois tipos de pessoas? Por que há dois tipos de visões? Eu estava ouvindo uma palavra no dia desse, de uma das nossas unidades, e o pastor daquela unidade dizia assim, olha, há pessoas que ela não tem e não terá a mesma fé que eu tenho ou a que você tem. E eu comecei a refletir sobre isso. O porquê? Um tem fé e o outro não tem. Ou se não, os dois têm fé. Mas um tem uma fé um pouco mais ousada, um pouco mais avançada, um pouco mais forjada. Acho que é essa palavra, um pouco mais forjada. E outros têm uma fé que não consegue enfrentar uma ventania, não consegue enfrentar um momento de turbulência. Por quê? Será que o mesmo Deus que deu a fé a um, será que ele subtraiu a fé do outro? E aí eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia aí, por gentileza, em Hebreus capítulo 11. Nós iremos ler a partir do versículo 3 a seguir. Hebreus capítulo 11, versículo 3 a seguir. Que diz exatamente assim. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Eu estava lendo esse texto aqui e eu achei interessante esse texto, que todo o início de versículo, ele fala que pela fé, pela confiança em Deus, esses homens de Deus fizeram e alcançaram milagres. Fizeram e viveram o sobrenatural de Deus, tudo isso através da fé. E aí eu notei que antes de acontecer o extraordinário, antes que acontecesse o sobrenatural sobre a vida deles e sobre a vida dos seus, eles precisaram e colocaram a sua fé em prática. E aí eu chamo a atenção a você para o significado de colocar a fé em prática. Porque, veja bem, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas quando chega aquele momento de ela manifestar a sua fé de uma forma ou de outra, nós percebemos que aquela fala que ela professa, aquela fala que ela verbaliza, não se torna verdadeira. Porque
quando chega o momento de ela colocar a sua fé em prática, ela acaba recuando. E alguns colocam até mesmo a desculpa dizendo: eu tenho fé, mas para alcançar esse patamar, não dá. Eu tenho fé, mas para caminhar dessa forma, não dá. Eu tenho fé, mas se eu... Quantas vezes já ouvi esta palavra? Eu tenho fé, mas se eu não acordar de madrugada, nada vai acontecer. Eu tenho fé, mas se eu não tomar iniciativa, nada vai acontecer. E, de um certo modo, essa pessoa tem uma certa razão. Mas, por outro lado, de uma outra forma, essa pessoa, quando fala isso, ela está dizendo: olha, eu confio em Deus, porém, eu faço da força do meu braço maior que a força do meu Deus. A palavra de Deus fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Em outro texto, fala assim, que antes que houvesse tudo, ele já era. Antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, antes que houvesse terra, antes que houvesse ouro, prata, ele já era o Senhor sobre tudo e todos. Então, penso eu, que quando esta pessoa, quando este homem ou esta mulher verbaliza tal afirmação, ela está, no mínimo, equivocada. Está, no mínimo, com um pensamento no qual a sua força não vem de Deus, mas sim dele mesmo. Se não, iremos analisar. Nós estamos vivendo uma época nunca vista por esta humanidade. E quando eu falo a humanidade, estou dizendo a humanidade que está vivendo nos dias de hoje. Não estou dizendo daqueles que viveram no século passado ou no século retrasado. Não. Eu estou dizendo do que nós, a humanidade do tempo presente, está enfrentando. Nós estamos vivendo uma época no qual nós estamos presenciando potências mundiais sucumbindo diante uma enfermidade. Nós estamos vendo e estamos presenciando bancos sendo levados à quase falência pelas dificuldades financeiras no qual o mundo está atravessando. Nós estamos assistindo à ciência, à tecnologia avançada, às voltas, diante da tentativa da criação de uma vacina contra este mal. Nós estamos vendo, estamos enxergando lares, famílias que estão enfrentando uma dificuldade terrível na questão da convivência. A violência doméstica tem aumentado de maneira absurda. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para viver um momento como este. Não estavam preparadas para enfrentar um momento como nós estamos vivendo. E aí vem a seguinte questão. Ora, se essas pessoas que tinham tudo, se uma nação que é uma nação poderosa, uma nação muito grande, está sucumbindo no meio da dificuldade, e aí vem agora nós que servimos a Deus, nós que conhecemos a palavra, nós começamos a afirmar a seguinte fala: não, Deus está no controle.
Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos abençoar. Este ano é o ano da bênção. Este ano é o ano da vitória. Este ano é um ano que o Senhor preparou para que nele nós tivéssemos as melhores vitórias das nossas vidas. Eu me lembro que um dia desse eu fui falar com o irmão essa fala. Ele falou assim: não, você é louco. Você é maluco. Como nós iremos viver os milagres de Deus durante esse ano 2020? As pessoas estão morrendo. A economia está em frangalhos. Veja como está a sociedade. Como você vem me falar que nós iremos viver o melhor de Deus durante este ano? E ele dizia assim: eu creio em Deus. Mas daí a crer em Deus nessa situação que nós estamos vivendo, não dá para crer. Eu não tenho toda esta fé. Mas eu dizia para ele assim: eu creio. Eu acredito que Deus tem o melhor para a nossa vida. Eu acredito que Deus vai se manifestar. E eu quero dizer a você que está me assistindo, você que vai me assistir. Eu não sei você, mas em todo esse tempo, Deus tem me sustentado com as suas mãos fortes. Deus tem me dado vitória. Deus tem me abençoado. Deus tem me prosperado. Deus tem abrido as portas do céu em meu favor e eu tenho vivido milagres para a glória do Senhor Jesus. Então, por que eu estou insistindo nessa fala? Por quê? Porque no ano de 2020, no qual nós estamos enfrentando, algumas pessoas, eles afirmam a seguinte questão: eu vou adiar os meus sonhos, esse ano não dá. Já ouvi de maneira reiterada algumas pessoas dizerem a seguinte fala: este ano não dá, suspende tudo, suspende os meus sonhos, suspende os meus planos, porque este ano não dá, só o ano que vem. E com esta fala, esta pessoa, quando fala, quando verbaliza isso, ele está dizendo assim: olha, tem mais jeito, acabou, tem mais jeito. Ele está dizendo o seguinte, que Deus não tem o poder de fazer, não tem a condição de operar o milagre no qual ele está esperando, no qual ele está aguardando, não sei se anos, se dias, mas de fato ele está aguardando. Mas eu venho aqui com uma palavra profética para o seu coração. Deus, e eu já falei isso daqui em outra live, e vou repetir: Deus não está e não estará limitado à condição econômica do nosso país. Deus não está e não estará limitado à condição política do nosso país. Deus não estará e não está limitado à condição social do nosso país. Deus não está e não estará limitado à condição de saúde no qual o nosso país está enfrentando. Eu quero dizer a você que está me assistindo, você que vai me assistir: Deus continua a operar milagre. Deus continua a salvar. Deus continua a curar. Deus continua a regenerar. Deus continua a prosperar. Deus continua a transformar vidas. Deus continua a restituir famílias. Deus continua a visitar presídios. Deus continua a visitar UTIs, visitar pronto-socorros. Deus continua a trabalhar em nosso favor. Eu quero dizer a você que está me assistindo ou irá me assistir: em meio à pandemia, o Senhor, ele continua sentado no alto e sublime trono. E eu quero dizer para você, não importa qual a situação que você está enfrentando ou irá enfrentar, eu quero dizer a você nessa noite que basta apenas uma palavra do Senhor, basta apenas uma ordem divina dos céus e um milagre irá acontecer na sua vida. Acredite, confie
Comece a viver pela fé. Pratique a fé. Eu estava conversando com meu primo, um pastor amigo meu, aliás, no qual o seu irmão está numa prova de fé e precisa das nossas orações, o pastor já citara antes aí. E eu dizia a ele que muitas vezes nós ficamos preocupados com o nosso dia a dia. É o que fala Pedro. Ele fala assim, olha, sossega a alma. Lance sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E eu dizia a ele a seguinte questão. Muitas vezes, nós, quando nos apresenta alguma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é colocar em ação a força do braço. E dizemos a seguinte fala, não, eu conheço fulano de tal, não, eu conheço um médico bom, não, eu conheço um advogado que é especialista, não, eu conheço um contador que entende do assunto, não, eu conheço uma pessoa que vai resolver a sua situação. E aí, nesse primeiro momento, recorremos a ele, recorremos a ela, e deixamos a Deus como último recurso, a qual nós iremos recorrer se aqueles que nós procuramos no primeiro momento não conseguirem nos atender. E eu gosto de uma fala que a nossa pastora Janete fala, ela fala assim, olha, que Deus tem que ser a nossa primeira porta a ser batida. Deus tem que ser o primeiro a ser procurado. E muitas vezes nós entramos no que diz a palavra de Deus. Ficamos inquietos, ficamos desesperados e buscamos ali, buscamos acolá, tentamos encontrar uma resposta e deixamos a Deus como último recurso. E deixamos aquele que criou os céus e a terra como último recurso a ser buscado. Mas a palavra do Senhor não nos ensina isso. A palavra do Senhor fala assim, lança sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então o Senhor, ele tem que ser o primeiro lugar a nós batermos para recebermos a resposta do Senhor para nossas vidas. Mas, infelizmente, notamos que algumas pessoas, por um motivo ou outro, eles não têm essa atitude. Aliás, atitude essa que é tida como atitude de fé. É tida como atitude que chama a atenção de Deus. E eu dizia aqui em Hebreus, no capítulo 11, que antes de acontecer o milagre, em todos os versículos, eles falam assim, pela fé. Pela fé. Quer dizer que a mola mestra que move a mão de Deus para nos abençoar é a fé. Não adianta nós termos palavras bonitas, não adianta nós chegarmos diante do Senhor com as nossas palavras prontas, com as nossas orações feitas, elaboradas, se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos naquilo que nós estamos falando, se nós não acreditarmos no poder da palavra de Deus. Se não, vejamos, diz a palavra de Deus, que estavam Jesus em determinado lugar e os seus discípulos em outro. E foram levados a eles um jovem, criança, talvez adolescente,
que estavam enfrentando uma terrível enfermidade. Ora ela lançada ao fogo, e sofria uma terrível perturbação. E este homem levou aquele menino aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. E a palavra do Senhor fala que quando aquele homem chegou diante dos discípulos, relatou a situação daquele menino, os discípulos clamaram a Deus, oraram, mas não conseguiram expulsar o que estavam naquele menino. Até quando Jesus voltou, e ao ser indagado, Jesus prontamente expulsou aquele mal, aquele menino foi liberto, e alguns discípulos foram interrogar, dizer, por que nós não conseguimos expulsar? Deus falou assim, lhe faltou fé, e lhe faltou comunhão comigo. Muitas vezes nós achamos que, por nós conhecermos a palavra de Gênesis e Apocalipse, muitas vezes nós achamos porque, não, o meu pai é crente, a minha mãe é crente, o meu pai é pastor, a minha mãe é dirigente do ciclo de oração. Ah, não, o meu esposo é pastor. A minha esposa, a minha esposa é uma mulher de Deus, temente ao Senhor. E nós acabamos de tomar uma carona na fé alheia. A fé alheia, ela, de fato, ela pode intervir na sua vida como tem intervido na vida de alguns. Mas há momentos nas nossas vidas que o Senhor, Ele quer encontrar essa fé em nossos corações. Ele quer encontrar essa fé enraizada no meu e no seu coração. Há momentos que o Senhor, Ele quer ter um encontro pessoal conosco. É um encontro reservado, é algo especial com o Senhor e contigo. É algo que o Senhor fala assim, não, agora eu vou falar contigo. Agora eu vou tomar conta da situação. Agora você vai ter um relacionamento ainda mais próximo comigo. Veja bem, há momentos nas nossas vidas que a aprovação, ela vem com o único sentido: nos levar para perto de Deus. Ela vem com o único sentido: é nos levar para os pés do Senhor. Se não, vejamos. A palavra do Senhor fala que existia um homem chamado Saulo, e este homem perseguia o povo de Deus. Este homem era temido pelo povo de Israel. Mas um dia, o Senhor Jesus o encontrou através de uma grande luz. E este homem teve o seu rosto, teve o seu, e por consequência, ele foi lançado com o rosto em terra. Ali naquele momento, ele teve encontro com Deus. Você vê que o momento não parecia ser favorável. Não parecia trazer grande prazer para aquele homem. Mas no momento futuro, nós iremos encontrar este homem já transformado, já sendo moldado pelo Senhor, e já escrevendo aqui o livro de Hebreus, entre outros, de uma maneira destacada, de uma maneira especial, de uma maneira frutífera. Nós iremos encontrar esse homem transformado agora em Paulo, o apóstolo do Senhor, dizendo, não, para mim morrer é lucro. Agora eu conheço a palavra, agora eu conheço o evangelho, porque eu tive um encontro com Deus. Então, as provações,
que nós vivemos, ou que nós enfrentaremos, ou que você enfrentou, ela tem e ela pode trazer inúmeros benefícios para a sua vida. Começamos a enxergar o nosso dia a dia, aquilo que nos rodeia, aquilo que nós enfrentamos, começamos a enxergar de uma forma diferente. Ah, pastor, mas a enfermidade chegou, pastor. Encare-a de uma forma diferente. Comece a notar que Deus está, não na enfermidade, mas Deus está no controle. Deus está providenciando algo melhor em seu favor. Deus está providenciando algo especial em favor da sua casa e da sua própria vida. Começa a enxergar ela de uma forma diferenciada, dizendo: Senhor, agora eu vou te buscar mais, agora eu vou me empenhar em buscar mais a sua presença. Comece a enxergar a dificuldade como trampolim para a sua vitória. Quando nós passamos a ter essa visão, nós entendemos, e aí sim, nós cumprimos o que diz a palavra, nós conseguimos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque, de fato, Ele está cuidando de nós. Quando nós começamos a ter essa visão, nós começamos a enxergar que a prova, ela não veio para nos matar. Não. Ela veio para nos tornar mais forte. Ela veio para nos tornar mais crente. Ela veio para nos tornar mais confiante. Vejamos se não é verdade. Há muitas pessoas que, antes de atravessar uma situação adversa, pouco tinham tempo de talvez de orar. Porque entendiam que o tempo era um pouco escasso. Mas aí uma situação vivida o levou mais perto de Deus. E ele aprendeu, ou ela aprendeu, que orar, ao contrário de que algumas pessoas pensam, orar é uma maneira, é uma forma de atrair a presença de Deus para nossas vidas. Eles começaram a entender que buscar a presença do Senhor é uma forma de ter, de conhecer, de aprender mais de Deus. Então, você vê que a visão muda. Você vê que a perspectiva começa a ser mudada. Eu estava aprendendo, e eu aprendo muito com o nosso pastor e com o nosso ministério, e o pastor dizia a seguinte frase. Ele falou assim: olha, há momentos que você tem que enfrentar as suas dificuldades e entender que aquele que te levou, ou aquele que está te fazendo enfrentar o momento de provação, você tem que entender que esta pessoa é um treinador. Eu falei: meu Deus, você quase está falando. O pastor falou assim, ele é um treinador. Mas como assim? A pessoa está enxuriçando, a pessoa está tirando a paz, a pessoa está tirando a alegria, a pessoa está tirando a esperança, a pessoa está tentando te desviar do foco, e o pastor falou que essa pessoa é um treinador. Eu me lembro que eu saí daquela quarta-feira, eu falei: rapaz, eu preciso entender isso. Aí eu fui treinador. Treinador é aquele que treina. Treinador é aquele que vai colocar aquele potencial que você tem, aquilo que está em oculto, aquela força em oculta que você tem. Esse treinador, ele vai fazer que você coloque em ação. E eu falei: preciso entender. E comecei a entender. Eu falei: não, agora entendi.
O pastor está dizendo que aqueles que estão, de alguma forma, tentando tirar sua paz, ele está te treinando. De que forma? Ele está te levando para a presença de Deus. Mas de que forma, pastor? Ele só está me perseguindo, ele está me fazendo isso, fazendo aquilo. De que forma ele está fazendo isso? Ele está te ensinando, ele está te mostrando, ele está te levando a você, a eu, a todos nós, para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando o crente ele se sente provado, ele ora mais, ele confia mais, ele começa a aprender algumas situações, ele começa a ter uma nova visão, e aí ele fala assim, não, essa pessoa aqui, não, ele está me treinando, ele está me fortalecendo, ele está me dando força, ele está me dando combustível para vencer. E aí, neste momento, você começa a viver pela fé. Você começa a ter uma fé extraordinária. Uma fé no qual o mundo não entende. Uma fé no qual as pessoas que estão aí fora não conseguem entender. Mas uma fé que está balizada na palavra de Deus. Uma fé que não é uma fé que não tem... Porque algumas pessoas falam assim, mas a fé não tem razão. Ao contrário, a fé tem razão de ser. A fé, ela tem razão de ser. A fé, a minha, a sua fé, ela tem uma razão especial de ser. A nossa fé, ela está balizada na palavra de Deus e no sacrifício de Cristo ali na cruz. Esta é a minha fé. É a fé que vence o mundo. É a fé que faz nós vivermos o sobrenatural. É a fé que vai nos levar para o céu. É a fé que vai nos levar a vivermos aquilo que o Senhor tem para nos dar. Ora, o que diz a palavra de Deus sobre a fé? Fala sobre Abraão. Abraão, ele teve uma promessa de Deus, e mesmo Abraão, após receber a promessa de Deus, Deus o chama e fala, Abraão, agora eu quero que você faça a prova de fé daquilo que você recebeu pela fé. Então, Abraão, ele tem a sua fé confrontada 2 vezes. Ele é chamado. No primeiro momento, ele recebe aquilo que ele esperou com fé. E no segundo momento, agora ele é confrontado por Deus a oferecer aquilo que ele recebeu pela fé. E agora ele vai oferecer pela fé aquilo que ele recebeu de Deus. Então você vê que Abraão, ele teve 2 momentos distintos com Deus. 2 momentos que marcaram a sua vida. 2 momentos que mudaram toda a sua história. Abraão teve um momento especial com Deus, através da fé. Então, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando no presente momento, ou que você acabou de enfrentar, ou até mesmo irá enfrentar. Não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza que pela fé nós iremos vencer. Eu tenho certeza que pela fé nós iremos viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que pela fé as enfermidades serão debeladas. Eu tenho certeza que pela fé nós iremos viver o ano 2020 extraordinário. Eu tenho certeza que pela fé nós iremos viver o sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que pela fé a nossa igreja, o nosso ministério está obtendo a resposta de Deus, porque este ano é o ano da resposta. Este ano é o ano da bênção. Então, acredite no Senhor. Confie. Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em movimento. Não tenha a sua fé somente como um talismã para ser usada somente no momento de... Porque tem pessoas que falam assim, não, eu tenho essa fé aqui que está escondida. Quando precisar, ela vai ser usada. No momento, você não pode fazer isso. A sua fé ela tem que estar ativa em todo momento. Todo dia eu consigo, aliás, a fé, ela
ela pode ser comparada como uma planta que precisa ser regada, precisa ser levada ao sol, precisa ser levada a uma área arejada para que ali venha a ter a luz do sol, para que ali venha a ser regada, para que ali venha a ser podada. Enfim, ela precisa de um cuidado especial. E como nós conseguimos nutrir a fé? Eu consigo nutrir a fé, penso que esta é a palavra. Eu consigo nutrir a fé quando eu oro, leio a palavra de Deus, pratico os exercícios espirituais, todos eles. Quando eu começo a ter uma comunhão maior com Deus, eu estou nutrindo a minha fé. Porque eu dizia, há um tempo atrás, a seguinte fala, em uma das nossas unidades, dizendo, neste momento, irão pedir a razão da sua fé. Estão pedindo. O mundo está pedindo a razão da sua fé. E nós temos a resposta pronta a todos que pediram a razão da nossa fé. Eu não sei você, mas eu acredito, eu confio piamente nessa palavra, que neste ano a igreja está vivendo e viverá o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Lá na nossa unidade ali em Piraporinha, eu tenho visto Deus operar de maneira sobrenatural. Eu tenho visto Deus curar enfermidades. Eu tenho visto Deus curar enfermidades inúmeras. Eu tenho visto Deus prosperar. Eu tenho visto Deus abrir porta de emprego. Eu tenho visto Deus fazer sinais e maravilhas. Pastor, e a pandemia, pastor? Esquece a pandemia, irmão. Eu tenho visto Deus operar. Eu tenho visto Deus operar no nosso ministério de uma forma especial. Aí, o que dá para notar, aqui nos nossos grupos de WhatsApp, inúmeras pessoas que colocam aí os seus pedidos ao Senhor, e eu assisto de maneira frequente Deus operar, Deus intervir de uma forma especial. Então, eu não sei você, mas este ano, meu irmão, é o ano da vitória para nossas vidas. É o ano da vitória para o nosso ministério. É o ano da vitória para a nossa igreja. É o ano da vitória para o nosso povo. Nós iremos e viveremos o sobrenatural de Deus neste ano. Neste ano. Não é o ano que vem, não. O ano que vem viveremos ainda melhor. Mas neste ano, Deus tem algo de especial para nos dar. Então, eu quero dizer para você, você que falou assim, não, este ano não dá, eu vou deixar meu sonho de lado, eu vou deixar de lado, vou esquecer que este ano não vai dar, não vai acontecer, este ano não tem jeito, o banco falou que não vai dar certo, o gerente falou que não tem jeito, o médico falou que não vai resolver este ano, o ano que vem. Eu tenho uma palavra profética para o seu coração, para a sua vida. É este ano que o Senhor tem bênção para te dar, é este ano que você vai viver um milagre, é este ano que as portas vão se abrir, é este ano que o milagre vai acontecer na sua vida, é este ano que o mar vermelho vai se abrir e você vai passar um poste de vitória em nome do Senhor Jesus. Acredite, confie que Deus ainda está e vai continuar no controle de todas as coisas, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso pastor, o pastor Gentil, que Deus possa abençoar o nosso pastor, o pastor Tiago, ao nosso cooperador Gentil Neto, que está aí com certeza operando aí na rádio, que Deus possa abençoá-los, né, poderosamente. E Deus tem usado o pastor Tiago na questão desse... Eu não me lembro do pastor Tiago falando desse estúdio, algum tempo atrás, de uma forma empolgada. De uma forma assim, falar, nós vamos alcançar. E esse estúdio que nós estamos aí desfrutando no dia de hoje é a resposta de oração, mas também a resposta de ação do pastor Tiago, que em nenhum momento, mesmo com algumas dificuldades, ele estava ali, crendo, acreditando, e este estúdio está aí, funcionando. Claro, com a intervenção divina, mas através também da continuidade, da persistência do pastor Tiago nessa questão. Então, pastor Tiago, que Deus possa abençoar o Senhor de uma forma sobrenatural. Deus abençoe, pastor Tiago.
pastor Gentil, e até uma próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Graças a Deus, obrigado, pastor Daniel. As comemorações, os elogios, com tudo para Deus. Que a glória vá para o Senhor e Ele te honre sempre como tem feito. É um privilégio podermos ouvir palavras que tocam os nossos corações. Não precisam ser palavras rebuscadas. Tem que ser palavras simples, que vai direto. Eu li uma vez em um livro dizendo o seguinte: as pessoas chegam e falam tão complicadas situações, tantas palavras que você tem que procurar no dicionário para entender. E a pessoa às vezes sai e fala, eu não consegui entender. Mas quando você fala uma palavra simples, direta, a pessoa entende, aí é uma bênção maravilhosa. Muito obrigado, se bem que também todos têm o seu estilo próprio, né? A gente tem que respeitar isto também. Graças a Deus, obrigado, pastor Daniel, muito agradecido por você sempre ser este companheiro que diz sim em todos os momentos que nós precisamos. Mas agora chegou o momento da oração da fé. Lembrem-se que logo no início nós dissemos o seguinte: a oração feita por um justo. Você vê a força que tem? Veja como o trabalhar de Deus é individual. Ele vai direto de pessoa para pessoa, de Deus para a pessoa. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então agora imagine esta pleiade, essa quantidade de justos orando com o mesmo propósito. Deus não deixará de nos ouvir. Sede unânimes entre vós, buscai a mesma coisa, tenham todos o mesmo sentimento. Irmão, quando a gente faz isso, olha, não tem coisa complicada para a gente. Não tem coisa que a gente não consiga, porque Deus se agrada de nós. Então, meu amado e dileto irmão, se alguém um dia disser a você, a unanimidade é burra, não acredite nisso. A unanimidade diz que todos são esclarecidos e viram que este é o melhor caminho. Então, alguns dizem que a unanimidade é burra. Não é, não. É a que dá mais substância. É a unidade e a unanimidade. No céu, há unanimidade. Para que todos sejam um. Para que todos tenham o mesmo sentimento. Então, irmãos, para que todos tenham o entendimento aberto, isso é fundamental. Então, agora chegou o momento da oração da fé, onde eu, você, onde o outro irmão, onde este é aquele que tem a mesma fé, vai buscar o Senhor. E nós obteremos a vitória. A oração da fé é por demais importante. Ela salva o doente. Olha, a primeira coisa é salvar a pessoa, é dar o livramento de algum perigo iminente, ou remoto também. No perigo iminente, a salvação tem a ver com as circunstâncias. E o remoto tem a ver com a vida eterna. Então, é muito importante salvar o doente. Esta é a ideia primária. E o Senhor o levantará. Olha que coisa bacana. O Senhor realçar a pessoa, tomar de volta a pessoa, recobrar o ânimo, levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazer vereda direitas para os pés. Isto aí, irmão, é extraordinário. O Senhor o levantará. O nosso Deus tira alguém do monturo
e põe para sentar com os príncipes. Isso o Senhor sabe levantar. Porque tem o doente físico, o doente de alma, o doente espiritual. Todos estes o Senhor levanta pela oração da fé. Eu estou de pé pela oração da fé. Os irmãos estão de pé pela oração da fé. Quando eu estava caído lá no mundo, alguém orava por mim para que eu pudesse me entregar para Jesus. E eu me entreguei, me levantei, eu era doente, o Senhor me levantou. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que bênção! Os meus pecados foram perdoados, porque alguém orou com fé. Você é crente hoje porque alguém orou com fé. Você hoje tem a graça de Deus na sua vida porque alguém orou com fé. Então a salvação tem a ver com a oração da fé. Percebe? Só temos ganhado almas para Jesus porque nós temos a oração da fé. Senhor, salva. Senhor, dá vitória. Senhor, abençoa. E Deus vai armazenando e quando Ele manda a bênção, é a bênção completa. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está vendo que bênção? Então não é só para questão da doença física, é a doença emocional, é a doença espiritual. É por isso que lá em Corinto diz assim, dons de curar. Porque os dons se manifestarão de acordo com a causa, a origem da enfermidade. Por isso esse dom no plural. Os dons de curar. Porque Deus irá trabalhar dessa ou daquela maneira de acordo com a origem da enfermidade. Se é da alma, Deus vai trabalhar. Se é das emoções, Deus vai trabalhar. Se é da área física, Deus há de trabalhar. Os dons de curar. Olha que coisa maravilhosa. Então, meu amado irmão, agora é a oração da fé que o pastor Tiago estará fazendo aqui, para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus te dê vitória. Então, pastor Tiago fazendo a oração da fé com a gente. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com cada um daqueles que nos assistem agora, dos que virão a assistir. Eu, nesse momento, ouvindo o nosso pastor, e associando a palavra que o pastor Daniel estava trazendo, eu gostaria de orar nesse momento, fundado na mensagem de esperança que está no livro de Neemias, e eu vou insistir essa semana muito nesse livro de Neemias como prova de resposta e como prova da adoração. Amanhã, recuperando e vendo a igreja se abrir, eu analiso a parte do trecho do livro onde Esdras toma o livro da lei e começa a ler para o povo. E ali então o Espírito do Senhor se manifesta, fazendo ousadia e mostrando um grande milagre. Eu tive o prazer de acompanhar com vocês esse tempo de pandemia e orar por muitas vidas, por muitas pessoas em várias localidades. Alguns permaneceram firmes na sua fé, ao ponto de consagrar-se ainda mais. Mas outros ainda estão, talvez, desacreditando, ou olhando para o circunstancial, não tem outra afirmação, e não conseguindo ver
que o poder de Deus se aperfeiçoa, não só na fraqueza, mas o poder de Deus se aperfeiçoa no momento em que nós tomamos a palavra dele, passamos a ler e com certeza encontramos respostas para as nossas necessidades e ainda, além das nossas necessidades, firmamos a restauração para as nossas vidas. É verdade que quando Neemias começou a restaurar e reconstituir aquele espaço, a cidade ali de Israel, renovando e reformando os portões, as casas, uma coisa que Deus permitiu que ele vivesse foi a de não onerar mais o povo com novos tributos, tendo em vista o que o povo estava trazendo para a casa de Deus, para que todos tivessem tudo em comum. E aí então o milagre narra a história que aconteceu de uma forma tão positiva que muitos e milhares de homens se assentaram à mesa para comer com Neemias, e todo dia havia uma farta refeição, todo dia havia uma grande bênção, e todo dia todos agradeciam ao Senhor pelo milagre que estavam vivendo ali. Nesta hora, talvez você esteja me olhando e dizendo assim: o que me trouxe aqui nessa sexta-feira? O que me faz parar e ouvir esse rapaz dizendo, falando sobre prosperidade, logo após ou às vésperas do templo ser aberto? E aí eu te digo, nos dias de Neemias, o templo também estava, a casa de Deus estava fechada, o povo de Deus estava triste, e o povo de Deus havia se esquecido como era a presença de Deus, e as razões eram múltiplas, mas na sua maioria foi porque não havia mais o que trazer à consulta e o que fazer referência. Eu louvo a Deus por homens como o pastor Gentil, por homens como o pastor Daniel, hoje usado tremendamente para falar aqui, que durante esse tempo de pandemia foram vozes não isoladas, mas vozes angelicais que ressoaram sobre terras secas, sobre vidas amargas, sobre fontes amargas, para mudar o final de todas as coisas. E agora chegar às vésperas de um grande culto que vai acontecer amanhã de Santa Ceia, onde milhares de igrejas se abrirão e as pessoas estão ansiosas para ver o pastor ali das suas unidades evangelizadoras abrindo as suas Bíblias, as Escrituras Sagradas, se pondo ali no maioral para falar, no púlpito para falar. Isso é sinal de que nós vencemos, e estamos vencendo, e vamos continuar vencendo. E aquele que esteve conosco do começo, agora também permanecerá ao futuro e para sempre. E eu creio que você já está dizendo amém no seu coração. E aí então bastará aquela mensagem que diz: todos os olhos o verão, todos os olhos o verão, todos os olhos participarão. Você perceba comigo, por gentileza, o pastor falou aqui de oração pela diminuição de pessoas lá no começo, impactadas, e pela recuperação imediata. Os homens ainda estão brigando para chegar num consenso, discutindo qual é a melhor patente, qual é a melhor forma de chegar no resultado. E a igreja, desde o começo, não se apegando a outra certeza, disse: o melhor resultado virá da oração. Nuvens de gafanhotos se aproximaram
nós oramos, Deus colocou por terra. Afastou para outros campos. Outras enfermidades e falta de alimentos, nós oramos e Deus proveu. Quantas coisas, quantas maravilhas, quantas bênçãos nós não temos para testificar, para contar a respeito do que Deus fez. E agora, nesta sexta-feira, a minha oração para você e sua casa é para que a sua fé seja renovada, para que a tua esperança seja renovada, para que os seus dias sejam renovados, para que você agora, ao voltar para a igreja, porque muitos diziam, olha, eu estou assim porque não há igreja, mas agora voltará à igreja. Você consiga entrar no segundo momento da efetivação da esperança e da certeza depositada em Cristo Jesus. Talvez você esteja cansado. Eu até entendo que sim. Talvez você esteja pensativo. Eu até entendo que sim. Talvez você esteja parando para analisar e dizer, se eu chegar lá amanhã, será que eu não vou ter alguma enfermidade? Não vou poderei ser vítima dessa enfermidade? Nossas unidades já tomaram e adotaram todas as medidas imagináveis e possíveis e necessárias. Mas eu quero te dizer uma coisa, diante de Deus, não foi o remédio, não foram os exames, não foram os governos que nos manteve de pé, mas foi a esperança do nosso Salvador, a nossa esperança no Senhor que nos manteve de pé. E hoje nós oraremos para que a tua fé continue firme, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do teu Salvador. Quem crê, não se apressa, nosso pastor disse na semana que se passou. E hoje a palavra é para a esperança da reconstituição e também da recuperação dos sonhos. Tudo que você vê hoje aqui, sendo montado, sendo instalado, como bem falou o pastor Daniel, fazia parte de um sonho. Não sonhei sozinho, todos sonharam conosco. Não fiz sozinho, todos fizeram conosco. Mas chegou, e amanhã o sonho de voltar à casa do Pai. Também não sonhei sozinho, mas chegou. E amanhã chega mais uma oportunidade de nós agradecermos a Deus, dizendo: Senhor, quantas maravilhas temos para entregar diante de Ti, pelo que foste e pelo que fizeste a nós em todos os momentos. Por isso eu quero orar nesse momento, nesse instante, para que a sua fé seja renovada, para que a tua esperança seja renovada e amanhã te esperar ali na nossa igreja matriz, na nossa unidade, para você compartilhar do doce e celestial elementos de Santa Ceia, ou da Santa Ceia, que representa o corpo, que é partido por nós, e o sangue que é vertido por nós. Pastor, mas eu estou pensativo quanto se devo ou não devo ir. Que Deus te dê a certeza, a resposta que você precisa, mas aumente a sua fé, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos orar? Eu recebi hoje, faço uma pausa, uma solicitação para orar
por um pedido especial. Eu quero acrescentá-lo e apresentá-lo diante dos céus agora. E eu quero orar por você que quer também aceitar Jesus nesse momento. E renovar as forças é a terceira ocasião. Então vamos orar juntos? Pai eterno, de misericórdia, de graça, de bondade e de santas oportunidades. Eu agradeço porque aqui estamos a falar do teu amor. Eu agradeço porque nesse momento aqueles que nos ouvem têm a certeza da oração da fé. Deus, se tiver aqui entre os presentes pessoas enfermas, pessoas que por alguma razão não estão de qualquer maneira mais sendo impactados pelo teu poder e pela tua bondade, eu peço que o Senhor possa visitá-los nesse momento, para chegar, Senhor, num consenso do seu coração se acalmar para receber a bênção. Deus abençoe, porque nós estamos terminando o mês de julho, para muitas pessoas, começando, Senhor, um tempo novo, um semestre novo, de novas oportunidades de negócios, de novas esperanças renascendo e do milagre acontecendo. Jesus, por causa disso, amanhã voltamos para a nossa casa, o lugar onde o pão será partido e entregue a nós, mas que cada pedaço possa representar, Senhor meu Deus, o céu mais próximo de nós, que a emoção que venhamos a sentir possa representar aqui a graça devotada ao nosso favor. Jesus, entra com a tua esperança nos corações desesperados, convertendo os que estão, Senhor, afastados e dando resposta como aquele que nos pediu oração específica no dia de hoje. Meu Pai, que todos possam ser cheios do teu amor, cheios da tua graça, cheios da tua unção e possam trilhar muitas outras milhas. Aqui chegamos porque o Senhor nos trouxe. Aqui permaneceremos porque o Senhor nos manterá. E ainda iremos adiante porque o Senhor é aquele que nos guarda. Portanto, Jesus, pelo teu amor, eu te peço a tua proteção, mas peço também a tua sabedoria para administrar o melhor que vem de ti. Enche os corações de graça e esperança, para que todos possam ver o teu melhor neste tempo e nos que virão, e que Jesus se torne mais perto de nós, hoje e sempre. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe, te espero amanhã. Fique com o Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade. Amém. Meu dileto e amado irmão, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Deixa eu te informar que nós temos lives das outras unidades nas terças-feiras, Santa Cruz do Rio Pardo, nós temos de Feira de Santana, nós temos do Ceará, nós temos já falei Ceará, Feira de Santana, nós temos de Interlagos, nós temos de vários lugares, Acajutiba, nós temos várias unidades aí fazendo uma grande festa, um grande trabalho através das lives. Graças a Deus por isto. Então, meu amado irmão, o que é que eu digo a você? Nós aqui faremos isto todas as sextas-feiras, tá bem? Porque nossas atividades
Segunda-feira retornam as aulas teológicas, não é? Na quarta-feira nós temos culto na matriz. Na quinta-feira nós temos nas unidades setoriais. E no domingo todas as nossas unidades às 18 horas, fazendo esta grande obra no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, então deixa eu te dizer, amanhã às 19 horas, todas as nossas igrejas aqui da região metropolitana estarão abertas para receber os fiéis, com a exceção daquelas que já mencionei em Bugaçu e Suzano, não é? Que elas estarão no domingo, tá bem? Abrirão a partir de domingo. As demais, no domingo, nós estaremos a partir das 18 horas fazendo nosso culto. Nosso culto terá duração de 1 hora, tá bem? Então, muito bem. E quarta-feira nós temos culto na matriz e quinta-feira nas unidades setoriais. O nosso culto na matriz de quinta-feira está, por hora, também suspenso, ok? As nossas escolas bíblicas serão sempre pelas as redes sociais, como nós já vimos fazendo aí há bastante tempo. Então, quero agradecer muito a sua participação hoje e que Deus possa conceder o desejo do seu coração. Então, te aguardo amanhã. Todos os irmãos já foram informados, está uma bênção. As festividades que nós temos para o mês de agosto estão efetivadas também, exceto as reuniões ministeriais setoriais. Estas não serão realizadas de modo presencial, ok? Muito bem. Quero convidar você para levantar a sua mão, porque eu quero lhe abençoar agora. Deus abençoe aos fiéis. Em nome de Jesus. Digamos os fiéis, amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e amanhã estamos juntos no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Um abraço.